Olá, boa noite a todos. Terça-feira chuvosa, mas é 27 de outubro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Quem errou? Saiba como terminou esse acidente grave na região da Campanha. Depois do liberou geral, a realidade. Hospitais de Porto Alegre estão com as UTIs lotadas. Em muitos, não há mais leitos vagos. Mesmo assim, as festas e eventos estão autorizados por decreto. Saiba como e onde, já já. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, desde o mês de agosto, nós estamos noticiando aqui no Segunda Edição dezenas de flexibilizações durante a pandemia. Pode até parecer que a vida vai voltando ao normal. Só parece. Está longe disso. Nós ainda estamos em pandemia e o número de pacientes em unidades de tratamento intensivo, as UTIs, subiu do fim de semana para cá. Tanto que o Hospital Moinhos de Vento, referência no tratamento da Covid, restringiu o atendimento. Por isso a gente vai conversar agora ao vivo com a Gabi Lerina, que está em home hoje, mas acompanhou aí, conversou com especialistas e viu especialmente os números, né, Gabi? Isso que nos preocupa bastante. O alerta aí de uma possibilidade de segunda onda parece que já está ligado, minha amiga. Boa noite. Oi, Chamali, boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos preocupados, né, e noticiando todos os dias para fazer esse alerta para as pessoas. Sobre a situação do Hospital Moinhos de Vento é o seguinte: a medida vale por 48 horas, começou a vigorar ontem, então vale até amanhã. Significa o quê? Que novas internações de pacientes com a Covid-19 não vão poder ser feitas na instituição. Essa medida, vale relembrar, ela é avaliada a cada 24 horas. E de acordo com a instituição, que se manifestou por meio de nota, o motivo é o seguinte, abre aspas, para manter a qualidade, a segurança e os atendimentos a outras doenças. E além disso, a medida se deve à lotação das áreas, como por exemplo, na enfermaria e também dos leitos de CTI, que é a UTI, né? Centro de Terapia Intensiva. No total, Chamali, quando a gente vai ver outras situações de outros hospitais, são 246 pacientes internados neste exato momento em estado grave nas UTIs Covid aqui em Porto Alegre. Vamos mostrar para vocês a partir de agora um boletim que você tem acesso no site da Prefeitura aqui de Porto Alegre, que traz ali a todo instante uma atualização. A gente começa mostrando a situação, por exemplo, do Hospital de Clínicas. São 50 pessoas confirmadas internadas em estado grave. No Conceição são 28 pacientes. No Moinhos de Vento são 31 pacientes. Santa Casa tem 34 e o São Lucas tem outros 28 pacientes confirmados com o novo coronavírus. A gente também vale ressaltar aqui, né, Chamali, que houve uma redução no número de leitos Covid. Isso vem ocorrendo desde setembro em função de uma certa estabilidade nos números. Então, essa redução no número de leitos também acaba gerando uma pressão mais forte ainda sobre o sistema hospitalar aqui da capital. Hoje eu conversei, hoje à tarde, com o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição e ele me explicou a seguinte situação. Por exemplo, no pico da doença, entre julho e agosto, eram 44 leitos Covid no Hospital Conceição. Hoje são 29 leitos. Ele me disse também, me reforçou que a qualquer momento, se for necessário, será reaberto novamente os leitos. Só que até agora não há essa necessidade. Vamos ouvi-lo. Nós estamos num platô, ainda com um número de casos um pouco acima, mas sem aquele estresse de julho. Isso quer dizer o seguinte, né, Chamali, que não significa que nós estamos na vida normal, não, e que não dá para afrouxar as regras de distanciamento e de higiene. Por exemplo, vamos voltar àquela imagem que a gente mostrou ontem aqui no Segunda Edição, do rescaldo do fim de semana na Zona Sul aqui de Porto Alegre, na praia de Ipanema, esse flagrante que foi feito pelo Diego Calovi. Vejam só, aí, ó, praia de Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Gente, né? Gente aglomerada, né, Chamali? A gente comentava ontem, a maioria nem estava utilizando máscara de proteção. Olha, o doutor Cláudio me disse que quando tem um final de semana muito quente, essa é a realidade quando se inicia uma nova semana. Olha só o que ele falou.
Sempre quando há um final de semana com um tempo bom, nós temos uma maior procura. Nós ainda estamos em pandemia. Essa aí, né, Chamali? Fica esse alerta aí, importante, porque agora, começando no mês de novembro, tem um feriado, né? Vamos segurar mais um pouco, a gente faz esse reforço, pede isso todos os dias aqui no Segunda Edição, né, Chamali? E também a gente avalia a questão dos novos decretos, né? Da liberação, das flexibilizações, né, Gabi? E isso passa muito também pela consciência, a responsabilidade das pessoas, né? A gente está torcendo para a economia voltar ao normal, né? Retomar especialmente o número de empregos, as pessoas precisam trabalhar. Agora, especialmente a questão de eventos e a cultura, a gente gosta disso, fica feliz em anunciar. Mas e quando se compara uma situação ao ar livre, na rua, em Ipanema, como é que vai se controlar num estabelecimento fechado que está autorizado a reabrir o comportamento das pessoas, né, Gabi? Fica essa reflexão, né? E essa preocupação nossa aqui, que não é só nossa, também é de outros jornalistas, de outros especialistas aí na questão da Covid. Tá aí, ó, é uma imagem. Imagina metade desse pessoal todo em um único estabelecimento. Ah, mas aí não vai dar, a ocupação não vai ser tão efetiva. Mas vai ter uma aglomeração, né? Vai ter uma aglomeração. É inevitável isso, né, Gabi? Por isso que vale a consciência, né? Claro. Porque a gente sempre fala, vou repetir, parece uma doida falando, mas é o seguinte, é a doença da empatia, né? Cada um cuidando de si, cuida de todo mundo. Então vale a consciência, mais do que nunca, mesmo com essas regras cada vez mais flexibilizadas, né, Chamali? Exatamente. Minha amiga, obrigado pelas informações, uma ótima noite para ti. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Aliás, ainda hoje, no Segunda Edição, né, tem aí informações sobre o que abre, né, o que vai ser permitido e onde vai ser permitido, com a Luciane Coleman, que está na redação hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Agora a gente dá uma pausa para falar de segurança de violência, né? Um caso aí que demonstra a face da ganância das pessoas, né? Como é que o ser humano se transforma num criminoso por causa disso? Um crime que chocou a cidade de Sapiranga, no Vale dos Sinos. Um tenente do Corpo de Bombeiros foi assassinado pelo próprio enteado, a quem ele tratava como filho. Segundo a polícia, a disputa por patrimônio motivou esse crime. Na tela. O corpo do tenente Glayton da Silva Contreira, de 52 anos, foi encontrado na noite desta segunda-feira em um local isolado de Sapiranga, na Grande Porto Alegre. O enteado, tratado pela vítima como filho, foi preso pelo crime. Gostava muito da sua família, falava muito do seu filho, enfim, nas suas relações pessoais, ele tinha muito carinho pelo aquilo que ele fazia, na relação profissional também. O jovem de 25 anos fez uma publicação nas redes sociais sobre o desaparecimento do padrasto. Meu pai não é de sumir, ele teria uma reunião e não compareceu. Meu pai nunca faltou nenhum compromisso. Horas depois, o jovem entrou em contradição na delegacia e confessou o crime. O corpo já havia sido localizado a partir de uma denúncia anônima. No depoimento, ele indicou onde descartou o canivete usado e apontou a motivação do crime. Disse que a motivação era por conta da divisão de um imóvel que seria partilhado na separação da mãe dele com a vítima. E no entendimento dele, tanto a mãe quanto ele acabariam por ser prejudicados nessa partilha. Como também é militar, o jovem foi levado à Polícia do Exército em Porto Alegre. Chamava de pai, chamava de filho e fez isso. Olha, a gente sobe a serra agora para também continuar falando de insegurança pública. Os corpos de um casal e de uma criança foram encontrados hoje pela manhã na casa da família em Caxias do Sul. Tá aí as imagens da perícia. O homem de 37 anos foi assassinado com 12 tiros. A mulher de 29, que estava grávida de 6 meses, foi morta com 2 disparos. E o filho dela, de apenas 4 anos, alvejado com um tiro no pescoço. O crime aconteceu ontem à noite no bairro Jardim Iracema, zona norte de Caxias do Sul. A Delegacia de Homicídios ainda não tem suspeitos e começou a ouvir testemunhas durante a tarde de hoje. Os investigadores não descartam que as mortes tenham relação com a disputa por pontos de tráfico na cidade. Outubro está sendo o mês mais violento do ano até agora em Caxias do Sul, com 17 assassinatos. Olha, para matar criança, gente, tem que ter o tráfico de drogas por trás disso. Não é possível, não é possível. Uma postura tão violenta como essa,
o tráfico está por trás e a polícia vai levantar essa investigação. E a gente continua agora no Vale dos Sinos, né? Um candidato, aliás, Serra Gaúcha ainda. O candidato a vereador foi morto a tiros hoje à tarde, no interior de Flores da Cunha, na Serra. Ele foi identificado como João Carraro, de 63 anos. Segundo a polícia, ele foi baleado com 5 tiros após estacionar o carro em frente a uma casa na localidade de Lagoa Bela, no interior da cidade. O atirador estava em outro carro, seguindo o veículo da vítima. João Carraro foi vereador na cidade pelo PDT entre os anos de 2005 e 2008. Atualmente, concorria pelo PSD. A polícia investiga a motivação do assassinato para verificar se tem razão política ou uma razão financeira. Ainda não se sabe, não se tem ainda uma linha de investigação definida lá na cidade de Flores da Cunha. E olha, agora uma verdadeira Casa da Moeda. Falsa. Falsa. Foi localizada pela Polícia Civil aqui no Litoral Norte. O homem foi preso em flagrante. Na tela. A fábrica clandestina ficava em Costa do Sol, na divisa de Cidreira com Pinhal. Diversas notas de R$100 falsas foram apreendidas. Eram tantas que, se fossem de verdade, somariam R$500 mil. As cédulas já estavam prontas para circular. Um grupo seria o responsável por repassar as notas fornecidas pelo fabricante preso. Ele já teria distribuído cerca de R$200 mil aos golpistas. Além das notas, a polícia encontrou impressoras, tintas e outros materiais. O flagrante vai ser apresentado na Polícia Federal. Ainda hoje, aqui no segunda edição, desfecho desse flagrante impressionante de acidente em Dom Pedrito. E também a tecnologia para garantir o direito ao voto. Saiba como a Polícia Federal vai usar drones durante o período eleitoral. E também, em dia de UTIs lotadas na capital, a Luciane Coman, uma decisão do Estado parece ir na contramão do bom senso, né, Lu? Pois é, Chemário, um novo decreto autoriza eventos com até 100 pessoas aqui no estado. Depois do intervalo, a gente explica como é que isso vai funcionar. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Agora prestem atenção nesse recado do pessoal da Solução Financeira. Boa noite, pessoal. Anote esse recado muito importante da Solução Financeira. Quem quer economizar na dívida do carro? Isso mesmo, carro, moto ou caminhão, você pode economizar até 70%. E só a Solução Financeira, que é campeã no assunto, que vai poder fazer isso por você. Então, pega aquele carnê que está com as parcelas em atraso e manda uma foto da parcela que já está vencida ou da que vai vencer para o número 51 98324 5480. Você pode economizar até 70%, com desconto garantido em contrato. Então, o que você está esperando para começar a economizar agora mesmo? Entre em contato, 51 98324 5480. Já são milhares de casos resolvidos e você pode ser um desses. Não perca seu tempo e não perca seu dinheiro. É claro, né, pessoal? Todo mundo precisa economizar nesses tempos de pandemia. Então, manda tua mensagem e venha para o Azul da Solução Financeira. Somos a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. Muito obrigado e boa noite. E agora tem flagrante na tela, acidente grave na cidade de Dom Pedrito, lá na região da Campanha. Tá aí, olha só que batida forte, batida frontal de 2 motociclistas, gente. Segundo a polícia, um deles fez uma manobra ilegal e teve que entrar na contramão para desviar de uma obra próximo ao local desse acidente aí. Os 2 homens foram socorridos e levados ao hospital da cidade. Um deles foi identificado como Carlos Lorene da Fonseca Leon, 49 anos, está internado em estado grave. Devido a essa batida, fraturou a clavícula e o fêmur em 3 partes. A família está fazendo uma vaquinha para ajudar no tratamento. Parte do valor arrecadado vai ser usado para arcar com os custos do tratamento do outro motociclista que fraturou o joelho. No nosso Facebook você encontra todas as informações para ajudar. facebook.com/SBTRS oficial. Destaque agora de tecnologia nas eleições. Drones serão usados para prevenir e combater crimes durante o pleito às eleições municipais. Essa ação é da Polícia Federal.
O reforço vem pelo ar. A Polícia Federal no Rio Grande do Sul recebeu drones, essas mini aeronaves não tripuladas e controladas de forma remota, para fiscalizar crimes eleitorais neste ano. São 16 drones no Rio Grande do Sul, 3 aqui em Porto Alegre. É a tecnologia auxiliando na prevenção e no combate a crimes eleitorais, como o transporte irregular de eleitores e também a boca de urna no dia das eleições. Com câmeras em alta definição, os equipamentos podem fazer flagrantes e identificar suspeitos. Um dos modelos consegue voar a 5 km de altura e velocidade de 95 km por hora. As imagens são transmitidas a agentes em solo e, se for necessário, eles se deslocam até o local. A Polícia Federal está tratando já de informações que nos chegam através do Tribunal Regional Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, como também fake news, que é um nosso objeto também de combate. Além das notícias falsas, a polícia faz um alerta para outro crime eleitoral. Aquela pessoa que faz a denúncia de um fato falso, um fato que não é crime, ela está sujeita a responder um crime cuja pena é muito alta. Pena de 2 a 8 anos de prisão. As simulações com os drones ocorreram na capital e em outras cidades, como Uruguaiana. Depois das eleições, os equipamentos serão usados em operações da Polícia Federal. É exatamente isso. Crime eleitoral também é a atribuição da Polícia Federal. Estão investindo em tecnologia e mostrando trabalho. E olha, o governo aqui do estado anunciou hoje a retomada de eventos sociais e de entretenimento. Por isso, a gente vai agora para a redação. Vou conversar com a Luciane Coma. A Lu tem as informações. Cidades, as características, o que vai abrir, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite para o pessoal de casa. Bom, vamos começar explicando então como é que vai funcionar, né? Festas, casas noturnas, shows, aniversários, formaturas e casamentos, eles vão poder acontecer, mas eles precisam adotar uma série de protocolos e a gente vai mostrar aí as regras principais. Primeira delas, Chemali, só pode acontecer nas cidades em bandeira laranja ou amarela, né, dentro do mapa do distanciamento controlado, há mais de 28 dias consecutivos. Essas cidades precisam também já ter retomado as aulas presenciais, senão não pode, é aquela questão, né, da ordem de prioridades. As pistas de dança vão ter que ficar fechadas. É obrigatório ainda ter um distanciamento nesses eventos, ou seja, respeitando um espaço de 8 metros quadrados para cada convidado dentro do local. Qualquer evento, ele vai poder durar no máximo 4 horas. Máscaras, obrigatório, claro, e os locais deverão oferecer ainda álcool gel para todos. O decreto ainda estabelece um limite de público. 70 pessoas é o máximo nas cidades com bandeira laranja e 100 pessoas em cidades que estejam na bandeira amarela, isso incluindo convidados e também funcionários, quem estiver trabalhando nesses eventos. Ao ar livre, a gente ainda tem uma restrição, a lotação máxima deve ser de 40%, né, dentro da ocupação prevista no PPCI, isso para eventos em que haja consumo de bebidas e comidas. Agora, se não houver aí 50%, né, dentro do limite do PPCI. Ou seja, porque a gente sabe que quando a pessoa bebe ou quando ela come, ela precisa retirar a máscara. Claro. E aí a gente tem, então, vamos dizer, acaba expelindo saliva, né, quando a gente vai comer, né, Chemali? Então, assim, são algumas regras que esses eventos, enfim, vão ter que seguir para poder acontecer. Liberou geral, mas dentro aí de uma normativa, né, Chemali? A gente sabe que acaba liberando muito mais e que as pessoas vão ter que ter consciência, né? Consciência, é a questão das UTIs que nos preocupa, especialmente aqui na capital gaúcha, né, Lu? E aí fica a questão, quem é que vai fiscalizar? A gente gostaria de trazer boas notícias, a retomada da economia, mas e a fiscalização? É na consciência de cada um ou vai ser do poder municipal? Né? Porque o decreto é estadual, né? Mas quem é que fiscaliza? Lembrando, né, Chemali, que os decretos municipais, eles sempre podem restringir, mas nunca a menos. Nunca menos. Então, se a cidade não permite, não vai poder ter nenhum desses eventos. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando. Obrigado pelas informações, Luciane Coma, direto da redação. E olha, gente, tem um setor da economia que foi surpreendido por essa pandemia que a gente enfrenta. Primeiro, chegou a ter 80% de queda. Mas agora comemora um crescimento nas vendas maior do que antes da chegada do Covid-19.
Os floristas, assunto de hoje do Momento Agro com Alessandra Bergman. Às vésperas de finados, claro que o setor deu uma aquecida. Eu conversei com o presidente da Associação Gaúcha de Floricultura, o Walter Vig, e ele está até surpreso com o que ele chama de fenômeno. Mesmo tendo uma perda de 80% na venda de flores de corte, o setor vai terminar com as contas e com as vendas parecidas com a do ano passado, se for considerado corte de grama, venda de produtos para jardinagem. Outra coisa que aconteceu, o gaúcho mudou o hábito, ele está comprando muito mais flores em vaso, né? Segundo a Ceasa, eles viraram os preferidos do público. Inclusive, alguns atacadistas não estão aceitando mais encomendas de algumas flores para este feriado. E olha que loucura, a venda de flores agora está melhor do que o período que antecedeu a pandemia neste ano, nos primeiros meses do ano. Claro que com outros tipos de flores de preferência. E uma curiosidade, começa a acontecer um certo desabastecimento no setor em matérias-primas, como plástico para fazer alguns vasos e também na mão de obra para fazer os vasos de cerâmica, já que a cerâmica, os vasos de cerâmica são feitos por pessoas mais idosas que estão, neste momento, sem trabalhar por causa do Covid-19. É com você, Chemali. É isso aí, olha, lá em casa, o número de flores e de plantas aumentou durante a pandemia. Afinal de contas, mexer no jardim também é uma terapia e nos acalma, faz a gente ter mais força para enfrentar todo esse baita desafio que é a do coronavírus. A todos uma ótima noite de terça-feira. Na sequência tem o SBT Brasil amanhã, 11h40, André Rara e Glauco Pazzi, e a gente se fala às 7h20 da noite. Tchau, tchau.